Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Eu quero saudá-los a todos, meus irmãos queridos da Igreja Batista Itaipu, cada um de vocês em suas casas. Eu gravei esse vídeo aqui nessa noite para cooperar com os irmãos, trazendo uma breve palavra, uma breve reflexão, um estudo para relembrar as verdades de Deus ao seu povo. E eu quero fazer isso aqui nesse momento, aproveitando essas ferramentas da internet e as possibilidades que a gente tem de estar próximo aos irmãos, mas também de contribuir de alguma maneira para o fortalecimento da vossa fé. Eu quero dizer aos irmãos que esse tempo que estamos separados, impossibilitados de reunirmos em nosso culto público, realmente tem sido um tempo difícil, não estamos acostumados a congregar, a estar juntos, mas é por motivo de segurança, é para o bem de todos a gente está isolado nesse momento. Eu acredito que você também tem observado e acatado as orientações das autoridades pedindo-nos para que fiquemos em nossas casas. A nossa família tem estado desde a semana passada aqui em nossa casa, não temos saído, dando assim exemplo e também acatando as orientações das nossas autoridades. Isso não significa que estamos de repouso, pelo contrário, estamos trabalhando, estamos buscando maneiras de pastorear a igreja, maneiras de se conectar com os irmãos, estamos buscando oportunidades também, ferramentas que podem nos abençoar nesses dias de isolamento. Todo o meu escritório, gabinete pastoral, veio aqui para casa e daqui a gente tem orado pelos irmãos, a gente tem preparado o estudo, a palavra de Deus, e eu espero que tudo isso possa contribuir com a sua vida nesse momento. Eu espero que os irmãos estejam bem, eu espero que os irmãos estejam com saúde, e eu espero que os irmãos também estejam sendo pacientes nesse momento de provação, de isolamento. Eu quero trazer um breve estudo aqui, antes de você se reunir com a sua família para oração, para cantar alguns louvores e para interceder. Eu quero trazer uma palavra de esclarecimento, então, sobre o culto. Quando nós falamos sobre culto, e eu vou aproveitar aqui a tecnologia para colocar uma imagem, para que vocês possam participar aqui comigo através dessa interação. Me dá um minutinho aqui. Eu também estou aprendendo a usar essa ferramenta. Aqui está. A minha palavra, então, nessa noite de quarta-feira aos irmãos, é falar um pouquinho sobre a importância do culto. Nesses dias que nós estamos em casa, nesses dias que nós não podemos estar aglomerados no culto público, eu acho que seria muito relevante a gente relembrar o que é o culto para um cristão, um discípulo de Jesus. Eu separei aqui para relembrar os irmãos que nós temos 3 tipos de culto. O primeiro, que é talvez mais conhecido por nós, é o culto público. É aquele ajuntamento quando nós estamos lá no templo, reunidos para louvar, para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. Fazemos isso aos domingos. Outros momentos também, mas na nossa igreja, principalmente no domingo, que é o nosso culto público. Mas há outros cultos também. E eu destaco aqui o culto individual e o culto familiar. Eu já ensinei na igreja sobre o culto público e o culto individual. Eu me lembro que eu exortei aos irmãos que a vida do cristão tem que ser um conjunto. Nós não podemos ser daquele tipo de cristão que estamos apenas indo ao culto público e a nossa adoração está restrita ao culto público. A nossa vida como cristão deve ser
esse ajuntamento. Nós estamos adorando, cultuando ao Senhor durante a semana, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos momentos particulares. E o domingo, o dia do Senhor, nós nos ajuntamos para, como corpo de Cristo, como a igreja, para o povo de Deus cultuar. Outros têm deixado, abandonado essa prática do culto público. E a gente ensinou que isso é errado. Outras pessoas pensam que basta o culto individual, é suficiente, é tudo. Não. São as duas coisas juntas. Nós devemos ter o culto público, mas também devemos ter o nosso culto individual, a nossa vida com Deus de intimidade. E nós devemos ter a nossa vida privada, individual com Deus, mas nós precisamos estar juntos como igreja, como o congregar, o povo de Deus, para adorar o Senhor juntos. E eu também quero agregar, nesse breve estudo de hoje, o culto familiar, que nós estamos tendo a oportunidade agora de poder fazê-lo. É bem verdade que não é muito comum nos dias corridos de pessoas da pós-modernidade terem o culto familiar, mas isso sempre foi um princípio para nós, sempre foi algo muito positivo que a gente vê com bons olhos e nós queremos agora destacar isso e aproveitar esses dias de quarentena para resgatar, para voltar à prática do culto familiar também. Permita-me relembrar aos irmãos o nosso conceito ou o nosso ensino sobre a igreja. Nós ensinamos, acreditamos e cremos que a igreja de Jesus não é, como nessa imagem aí, o templo. Há uma diferença entre o templo e a igreja de Jesus. A nossa visão é que a igreja é o povo de Jesus, é o ajuntamento das pessoas, dos salvos, daqueles que o Espírito Santo abriu os seus olhos, os seus corações e ouvidos, e aqueles que professaram a Jesus como Senhor e Salvador. Esses são a igreja. Nós somos a igreja local. A igreja de Cristo é maior do que a Igreja Batista Itaipu. Ela está reunida em vários lugares do mundo. Nós somos, então, a igreja local de Jesus que se reúne nessa cidade. Então, nesses dias, irmãos, nós estamos sendo impedidos de estar no templo, não de ser igreja, não de adorar a Jesus, não de ajuntar com outros irmãos, seja no culto familiar ou seja pelo nosso encontro que estamos tendo de maneira agora esporádica pela internet. Nós nos ajuntamos. Sentimos falta e muita falta do nosso congregar, mas esperamos que isso seja por um breve período de tempo. Estamos ansiosos e desejosos para voltar. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos caminhar e desfrutar desse culto individual e também do culto familiar. Eu queria lembrar a você que a nossa igreja, nós temos um slogan, nós temos uma visão, você deve se lembrar, mas o nosso slogan é conhecer a Deus, amar a igreja e evangelizar o mundo. Queremos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Queremos formar discípulos autênticos de Jesus, que conheçam a Deus, conheçam a palavra de Deus, conheçam o ensino de Deus, que experimentem o andar com Deus. Mas a nossa igreja também tem uma ênfase na igreja, na noiva de Cristo, no povo de Deus, amar a igreja. E nós queremos evangelizar o mundo. Então, igreja é algo muito importante para nós. O templo é algo que nós usamos para nos encontrar. Mas a igreja de Jesus é o povo de Jesus reunido. E eu repito, o povo de Jesus, nesse momento, está impossibilitado de se encontrar nesse culto público. Por isso, eu quero incentivar você a manter o culto individual e o seu culto familiar, para que você continue a conhecer a Deus, para que você continue a amar o Senhor Jesus, para que você continue a amadurecer na fé e na palavra de Deus. A nossa confissão de fé
Batista de Londres, de 1689, diz que o culto deve ser dado a Deus, o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Somente a eles, não aos anjos, nem a qualquer outro ou outra criatura. Desde a queda, não sem mediador. Nós precisamos de um mediador. E não pode ser qualquer mediador. Nós cultuamos a Deus pela mediação, pelo nosso mediador, que é Jesus Cristo. Então, o nosso culto individual, o nosso culto familiar ou o nosso culto público deve ser dado sempre à Trindade, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E sempre devemos fazer pela mediação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui nós temos uma definição, o que nós entendemos de culto público. Você já deve ter visto isso em nossa igreja, eu não quero ler agora com você, mas eu queria destacar ali o que nós acabamos de falar. O culto público é a reunião solene da Igreja de Cristo no dia do Senhor, com o propósito, a intencionalidade genuína de adorar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Neste ato, o povo de Deus é abençoado pela comunhão. Nesses dias que estamos sendo privados dessa comunhão com os irmãos, vamos aproveitar a comunhão com os nossos familiares e vamos, de maneira individual ou de maneira familiar, continuar a adorar a Trindade, adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo e crescer na graça e no conhecimento, na maturidade. Na nossa descrição aqui, alguns elementos que são indispensáveis para o culto. Você já os conhece. Eu elaborei aqui de maneira rápida e muito singela uma definição de culto individual. O que é o culto individual? É um momento cotidiano da vida do cristão, onde intencionalmente ele estará a sós em seu quarto para ter um tempo determinado de intimidade com Deus. O culto devocional, então, é cotidiano, irmãos. É diário. É a nossa vida contínua. É um tempo que nós separamos como discípulos de Jesus de uma maneira intencional, um tempo de qualidade que a gente separa para poder estar em comunhão com Deus. Eu coloquei aqui, entre aspas, estar a sós no seu quarto, lembrando as palavras de Jesus que, quando diz que nós devemos orar, entremos em nosso quarto. É claro que isso não significa que o seu culto individual pode ser ou deve ser apenas no seu quarto. Você pode fazer num lugar privado, na sala, no seu escritório, no jardim, na sacada do prédio. A ideia aqui é que é um lugar privado, que você se separa, que você tem um lugar específico para estar naquele momento cotidiano, diário da sua vida, para você estar em comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra. Então, esse tempo determinado por cada discípulo de Jesus. O culto familiar, desculpa, a descrição ali ficou como culto ainda individual, mas na verdade é o culto familiar. O culto familiar é o momento onde a família separa um tempo para juntos estar em comunhão com o Senhor. Então, o culto individual é diferente do culto familiar. O culto familiar é aquele culto na qual você pode estar com os outros membros da família. Talvez o pai, a mãe, ou um irmão, ou alguém que mora com você, que também crê no Senhor Jesus. Nesse tempo, vocês se ajuntam para adorar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor. Então, nós devemos, irmãos, motivados pelo Espírito, a fazer o culto familiar, fazer esse encontro familiar, além do nosso culto individual, além do nosso culto público. Isso fortalece a família, isso estreita os laços familiares e, sobretudo,
isso enaltece, isso glorifica o nome de Deus. É um grande privilégio. Aproveite esses momentos, esses dias de quarentena, para que você então possa criar essa rotina, caso você não tenha, para criar esse hábito de se encontrar com a sua família. Pode ser diário, mas também pode ser dias que vocês podem. O nosso encorajamento é que o seu culto individual seja diário, mas talvez pelas possibilidades da família, que pelo menos, no mínimo, uma ou duas vezes por semana, você possa então se encontrar com a sua família. Aqui na nossa casa nós temos o nosso encontro familiar agora, quarta-feira, hoje, à noite, que nós nos reunimos, porque esse é um programa proposto pela igreja, mas nós separamos uma noite também na qual nós estamos lendo o catecismo, estamos revendo, lendo as perguntas, vendo os comentários, orando, tentando memorizar um versículo da palavra de Deus. Então, isso pode ser muito útil para a sua vida familiar também. E caminhando aqui para o final, eu quero mostrar para você, então, uma sugestão de o que fazer nesse culto familiar. Nós, como igreja, estamos enviando para você, nos grupos de WhatsApp, os pedidos de oração e uma breve e singela proposta para você fazer nesse culto familiar. Deixa eu começar, então, com o culto individual. O que deve ter no culto individual? Você pode, nesse tempo de culto individual, você pode começar com uma oração de louvor e uma oração de invocação. Oração de louvor, de gratidão, de relembrar os atributos de Deus, adorar ao Senhor, agradecer pelo cuidado dele na sua vida. Mas também você pode invocar o Senhor nesse primeiro momento para que ele fale ao seu coração, que abra os teus olhos na leitura da palavra e que a palavra do Senhor seja o pão, o alimento na sua vida. O segundo ingrediente, vamos dizer assim, do culto individual, você pode separar um texto e fazer uma leitura de um texto. Pode ser um texto aleatório ou pode ser um texto de um livro da Bíblia. Eu tenho de costume, no meu culto individual ou devocional, nós usamos, são sinônimos, tá bom, irmãos? Culto individual e devocional, eu estou falando a mesma coisa. Então, nesse culto individual, nessa vida devocional, eu tenho o costume de ler um livro inteiro da Bíblia. Agora, como nós estamos, ou estávamos pregando o livro de Marcos, eu tenho lido pela segunda vez nas minhas devocionais o livro de Marcos. Cada dia, uma porção do livro de Marcos. E eu tenho feito intercalados. Algum momento eu vou para o Antigo Testamento, em algum momento eu vou para o Novo Testamento. Então, nosso culto individual, nosso momento devocional, as duas coisas principais e fundamentais é esse tempo de oração, de louvor, de invocar o nome do Senhor e também o tempo de leitura da palavra do Senhor. Algumas pessoas perguntam, é necessário, eu posso cantar? Claro que você pode. Se você tem esse desejo de cantar, você pode cantar. Eu, em alguns momentos também, eu coloco uma música ali para poder ter esse momento de aquietação e com um louvor, eu também gosto de ter esse momento na minha devocional ou no meu momento individual. E outras pessoas perguntam, posso ler um livro no meu momento de culto individual ou de devocional? Pode. Se você tem tempo, após a leitura bíblica e esse tempo de oração de louvor, você pode ler um capítulo de um livro. A gente só queria orientar você para que você não deixe a leitura bíblica, que você não substitua um livro pela leitura da palavra de Deus, que você então agregue a leitura de um livro. Ou se você vai ter um outro tempo durante o dia para
a leitura do livro, tudo bem também. Então, fique só com a leitura da palavra de Deus e a oração de louvor e o cântico, se for necessário para você. E eu quero terminar dando essa orientação para o culto familiar. No culto familiar, você pode separar também, logo de início, um tempo de oração de louvor e de invocação ao nome do Senhor. Você pode pedir para 2 ou 3 pessoas, ou cada um dos membros, fazer uma oração de louvor, de gratidão. Ainda não é tempo de intercessão, é tempo de oração, de louvor, tempo de confissão, tempo de invocar a presença do Senhor, pedindo que Ele abençoe esse encontro. Você também pode ler um texto da palavra de Deus. Nós temos sugerido algum texto para vocês, mas ou você pode ter a liberdade de escolher um outro texto. Você pode comentar aquele texto de uma maneira bem singela, um destaque, ou perguntar para alguém da família o que é um destaque daquele texto que foi lido da palavra de Deus. Mas depois vocês podem cantar. Se você tem a bênção de ter alguém que toca algum instrumento na sua casa, aproveite então nesse momento, ou se você mesmo toca violão, cante louvores ao Senhor. Pode ser 2, 3. Fica a critério do tempo que vocês terão disponíveis para esse tempo de cânticos. Mas também separe um tempo no final para os pedidos de oração. Orar pela igreja, orar pelos pedidos que a igreja tem sugerido a vocês, mas também orar uns pelos outros, orar pelas necessidades dos familiares, orar pelo pai, pela mãe, orar por essa situação agora que o mundo está vivendo. Então, é tempo de intercessão, é tempo de clamar ao Senhor. Então, meus irmãos, eu trouxe essa breve palavra aos irmãos aqui para distinguir, para que você possa, então, ser lembrado que nós temos diferentes tipos de culto. Culto público, que eu repito, no momento estamos impossibilitados, mas graças a Deus não estamos impossibilitados de ter o nosso culto individual. Então eu queria encorajar você a manter a sua vida devocional, a você ter um tempo sozinho com Deus, de oração, de leitura da palavra e, se você preferir, de louvor. Mas também eu quero encorajar você, como família, a se reunir à medida que vocês têm tempo. Quarta-feira de oração hoje, mas também pode ser na sexta, pode ser todos os dias. Aproveitar a quarentena e fazer esse tempo de intercessão, de louvor e adorar o Senhor. Eu espero que você possa ser fortalecido. Eu espero que nesse tempo de busca ao Senhor, Deus possa te abençoar, alimentar o seu coração, a sua mente com as verdades da palavra de Deus e que você possa ser uma bênção aí na vida da sua família e que vocês juntos prossigam conhecendo a Deus, sendo fortalecidos pela palavra do Senhor e orando uns pelos outros. E que sempre saia dos nossos lábios, do nosso coração, louvores, gratidão para exaltar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos um bom final de noite, um bom tempo agora de reunião de oração. E eu estou orando aqui para que muito em breve o Senhor nos dê a graça, nos permita estarmos juntos em nosso culto público. Enquanto isso, continuemos com o nosso culto individual, a vida devocional e o nosso culto familiar. Que Deus abençoe você. Nós estamos por aqui. Qualquer coisa que você precisar, escreva para nós. Nós estamos nessa busca de pastorear o rebanho de Cristo agora de maneira diferente. Fique em casa. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre o mundo. Deus abençoe. Amém.